que está pegando por aí nas redes sociais, nos noticiários, além de seleção brasileira, o relatório, né, anual dos convocados do economista César Grafietti, deve estar com a gente aqui nos próximos dias. Como o Lélio disse, a gente precisa de alguém para explicar melhor essa parte econômica, né? Mas com uma linguagem que vocês possam entender. Eu conversei com ele mora em Portugal, né? E hoje ele estava num dia com muitas reuniões e tudo mais, mas ele deve estar com a gente nos próximos dias para explicar um pouco mais dessas situações. E nesse novo relatório, a situação do Atlético financeira preocupa ainda mais, tá? Então, torcedor atleticano, a gente vai falar sobre isso agora. Queria sua opinião. Esses números, eles assustam ainda mais? Tem uma diferença, tá? Do balanço apresentado pelo Atlético e desse relatório, né? Nesse relatório os números são ainda maiores e, assim, eu diria assustadores mesmo. Então, o que você diria, torcedor atleticano? Assustam ainda mais? Sim, essas novas avaliações mostram o aumento da dívida. Não, outras equipes também devem muito. A gente vai falar aqui todo mundo que deve, e são muitas, obviamente. Então responde aí pra gente no youtube.com/@otempo esportes, youtube.com/@otempo. A gente quer saber a sua opinião. Dá seu like, tá? Se inscreve para responder, claro, as nossas enquetes e mandar também o que você acha dessa situação toda. Comigo então, Vinícius Andrade, o nosso setorista de Atlético. Esse relatório anual dos convocados, é bom dizer, né? Anual significa, já tem bom tempo que ele sai, tem uma credibilidade muito grande, né? Ele foi divulgado no início da semana e traz à tona mais uma vez a situação financeira do Atlético, né? Que com certeza, né, Vini, não é das melhores mesmo. No ranking, inclusive, das maiores dívidas, você tá com ele aí, não? Eu tô com ele aqui. Aparece das maiores dívidas de 2024, obviamente o exercício tanto dos balanços quanto do relatório é da temporada passada, né? Aparece o Corinthians em primeiro lugar, o Atlético é o segundo, o Botafogo o terceiro, na quarta posição vem o Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa questão do Cruzeiro. Depois tem o São Paulo, o Internacional, o Vasco, o Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Vitória, o Fortaleza, o Bragantino, o Bahia, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Juventude e o último é o Criciúma. Com uma diferença aí, né, de bilhões de um para os outros. Então, Vini, vamos dar uma explicada para o pessoal, porque esse relatório aponta também o tempo que as equipes vão levar para sanar essas dívidas. Essa arte tem condição de colocar aqui para gente, por favor? Só para o pessoal ter uma ideia. Tá tudo bem comigo, tá, gente? É só meu ponto que tá fugindo da minha orelha, eu tô me acertando aqui. Então é o seguinte, tempo aí para pagar a dívida em anos. O Atlético é o primeiro que aparece, são 22,5 anos para pagar essa dívida do Atlético. O Cruzeiro aparece em segundo nessa história, 21 anos,9 para pagar essas dívidas. O Botafogo aí que tem esse investimento todo e, né, campeão da Libertadores do ano passado, campeão brasileiro e tudo mais, 17 anos para pagar essa conta. Dentro disso aqui, ô Vini, o que você já apurou? Então, Dimara, assim, vale lembrar também que pela lei da SAF, os clubes eles precisam sanar suas dívidas em, no máximo, 10 anos. Isso. Então o Atlético nem teria esse prazo, né, de 22 anos, conforme a lei da SAF. Essa é uma estimativa que o economista César Grafietti fez, de 22,5 anos. O Atlético, ele não trabalha com esse número, mas as estimativas que o Atlético fez em todas as entrevistas, elas não se cumpriram. Ou Sim. pelo menos o Atlético teve que refazer as estimativas porque não iria cumprir. Agora o Atlético trabalha com o Galo 2030, que ele planeja quitar as suas dívidas, zerar até 2030. Antes, esse prazo ele era menor, já foi 2028, 2026, já pretendia ficar com quase tudo quitado. Isso não vai acontecer. Hoje o prazo do Atlético é 2030, mas a gente sabe que a situação financeira ela realmente é muito complicada.
Se no balanço do Atlético a gente já ficou preocupado, com esse demonstrativo agora do economista, preocupação ainda maior. Há algumas divergências nos números. Por exemplo, a dívida total que o Atlético divulgou no seu balanço, 1,4 bilhão. A dívida que esse relatório convocado divulgou do Atlético é 2,304 bilhões, é quase 1 bilhão a mais. Segundo o relatório, é porque os clubes eles divulgam os passivos circulantes e não circulantes menos receitas antecipadas, que segundo esse relatório não é o ideal, porque você conta com receitas que ainda não entraram. Por isso esse número no relatório da dívida do Atlético, ele é maior do que no balanço apresentado pelo próprio clube. Que coisa, né, Lélio Gustavo? Óbvio que a gente sabe, e ninguém no Atlético, com todos que a gente conversa, eles não se esquivam de dizer que a dívida realmente é uma dívida muito alta e preocupante. Eu ouvi até ontem do próprio Atlético o seguinte: a prioridade vai ser o pagamento das dívidas, né? Ou seja, o Atlético tem como prioridade isso, mas é um montante muito alto, né? Aí cai pra 4ª divisão, fica lá 3 anos. Com um time ruim, tá pagando 2, 3 mil reais pro jogador e vai tocando a vida. Desse jeito. Porque realmente, se quiser praticar o esporte em alto nível, você tem que ter um investimento. A partir do momento, né, em que esse pessoal assumiu o Atlético comando, a intenção é que 2025 fosse o ponto zero e o Atlético se tornasse uma potência mundial. Então, nenhum nem outro. O Atlético, pelo contrário, se afundou nas dívidas. Pelo balanço, era 1 bilhão e 800 milhões, correto? Aí, já passou para 2,300. Isso. Quer dizer, é um negócio que, assim, eu não vou ficar preocupado, o clube não é meu. Então, o Atlético tem um dono, ele é que tem que se preocupar. Via público, né, falar pro torcedor abertamente, nós estamos assim, eu ia falar numa palavra, na M, total, então, gente, fica esperando não, viu, Vinícius Andrade, é jogador nota 2, 3, é isso aí. Isso se não sair os principais, né, Lélio? Exatamente, e a gente querendo tirar os principais e enxugar definitivamente a folha salarial. Agora, tudo tem que ser feito com transparência. E essa transparência, por mais que o Paulo Brax tenha falado, ele falou sobre futebol. Essa parte econômica não cabe a ele, cabe aos donos do clube. Ou então aí a gente arrumar um especialista para o camarada explicar pra gente. Porque cada vez que você... vou usar uma frase do Ronaldo aqui. Você abre uma gaveta, é uma surpresa, pô. Aí o negócio fica complicado. Por isso que o Pedrinho também, aquele dia, até falou: tô muito preocupado com a dívida, não. Essa não preocupação dele também é 21 anos e 9 meses para pagar, né? Meu Deus. Só para explicar isso, tem uma diferença, né, Vinícius, entre a do Atlético e a do Atlético é o dobro da do Cruzeiro. Além disso, né, Lélio, porque no caso do Atlético, elas foram transformadas em dívidas bancárias, né? E no caso do Cruzeiro, ele fez aquele refinanciamento, renegociação judicial. Recuperação judicial. Então, na verdade, ela é mais escalonada aí nos anos. No caso do Atlético, como elas são dívidas bancárias, você tem a tal da Selic aí que aumenta toda hora, então... E no caso do Atlético é aquilo que a gente já falou várias vezes também, é o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. É o que a gente tá falando. A dívida assim, o Atlético pode, o Atlético pode fazer a recuperação judicial mais pra frente um pouco, né? Pela regra da SAF, né? Se quiser, pode. Pode fazer, mas não fez. Então fica uma coisa circular. Agora, tem algumas coisas que são bem discrepantes, né? Assim, como é que o Atlético divulga no balanço que a dívida é uma coisa e o relatório, que é um relatório que tem credibilidade, né? Não estamos divulgando aqui qualquer relatório. Esse relatório não é um relatório de boteco aí qualquer, é um relatório que tem credibilidade. O economista sabe o que ele está falando. E dá 1 bilhão quase de diferença. Porque o Atlético não divulga, não sei o quê, mas beleza, mas é uma dívida. A dívida tá lá. Não adianta você divulgar ou não divulgar, a dívida está lá. E outra coisa, segundo o relatório, 22 anos e meio
pro Atlético quitar. E o Atlético tá dizendo que vai quitar em 5 anos. Ele falou isso antes. Ou seja, mais que menos que um quarto aí desse período aí, né? 5 anos. É diferença, né? A diferença é enorme. Aonde o Atlético vai tirar dinheiro? De onde? Vai achar um petróleo, um posto de petróleo no fundo lá da cidade do Galo? Você vendeu o elenco inteiro. Não tem, Não tem como. E aí, isso nós estamos falando de parte econômica, de dívida, de balanço, de não sei o quê. Enquanto isso, o time está em campo, né? Enquanto isso, o torcedor quer ver time em campo, quer reforço, quer saber de time ganhando. Não adianta o Atlético entrar, depois de 2021 principalmente, não adianta o Atlético entrar no Campeonato Brasileiro para disputar 13º, 14º lugar. O Galo tem que entrar para disputar lá em cima. E aí? Cadê a turma da SAF para colocar a cara e explicar assim abertamente sobre tudo isso que nós estamos falando? Esses prazos, essas dívidas, esse time, tá tudo no ar, nós estamos todo mundo sem saber. É porque assim, o Atlético, a Dimara também sabe muito bem, a SAF do Atlético, ela definiu que algumas pessoas serão porta-vozes. O Paulo Braques, o Bruno Musi, o próprio Vitor. Mas nesse caso, não tem como você transferir isso. Nesse caso, a gente precisa da palavra do Rafael Menin. Pensar, o Paulo Braques vai falar do futebol. O Vitor, a mesma coisa. Mas sobre essa questão que a gente tá comunicação, agora isso aí. A gente precisa da palavra deles. Sim. Não é pra explicar pra mim, ou pra Dimara, ou pro Seabra, é pro torcedor. Principalmente porque todo mundo lá é dono de banco, né? São banqueiros. Teoricamente, eles sabem o que estão falando e fazendo. Né? Então, muita coisa tem que ser falada. Inclusive o que se fala, o Seabra, Vinícius Andrade, pra quem vivencia o Atlético mais de perto, é que há uma ruptura do Ricardo Guimarães com o Rubens Menin. Isso aí é um negócio muito sério, porque hoje o Ricardo Guimarães, além de ser um dos proprietários da holding, não é assim que fala? Nome Galo bonito, holding. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo, entendeu? Então, é muita coisa que a gente tá querendo saber e não fica sabendo. Não fica sabendo. E o pau vai cantando e o pessoal também, ó, só vai assim, se dane, tô nem aí. Mas o torcedor do Atlético, não. É igual eu falei, eu não me preocupo com a dívida, porque hoje o Atlético tem um dono. E aí vai tudo nas costas dele. Ele mesmo falou no Mineirão, no mês retrasado, que era abril. Final do Campeonato Mineiro. Que o Atlético tem CPF. Isso. E é o dele. Uhum. É um ponto final. Agora, que o torcedor fica preocupado e quer saber e ouvir explicações, não resta a menor dúvida. Por exemplo, se for pra vir aqui, o problema for eu, beleza, pode vir, eu não participo do programa, não. Não tem problema nenhum. É só vir explicar. É pra torcida, não é pra mim, não. Mas então deve ter um em cada programa, né? Porque eles não foram nenhum. Pois é. Porque essa não é a verdade, né? A informação que a gente tem é a mesma que o Vinícius passou, que eles elegeram pessoas para falar. Só que tem o seguinte, por exemplo, para o torcedor entender direitinho esse relatório. Essa dívida que esse relatório apresenta, o total de obrigações financeiras do clube desde empréstimo bancários, pagamentos a fornecedores, até impostos parcelados, adiantamentos de receitas, como direitos de TV. Portanto, é isso que não está incluso aí nesses balanços que eles acabam colocando para a gente. Esse tipo de explicação sobre isso não pode ser feita por quem está no futebol. O futebol não é o carro-chefe dessas histórias, né? Que tem os adiantamentos e tudo mais. Tem uma coisa, o Atlético coloca também como o estádio meio que a troca ali pelo Diamond Mall. Né? Se foi a troca, por que deve o estádio? Em princípio, o plano seria, vamos vender 51% do shopping, 500 milhões, tá? Para se construir o estádio. Aliás, 500 não, mentira. Não. 250 milhões de reais. Isso ainda na gestão do Daniel Nepomuceno, mas não foi na gestão dele que o shopping foi vendido e tudo mais. Para se começar. Ele saiu, veio o doutor Sérgio Sete Câmara e aí a obra começou a ser tocada já até durante a pandemia e o estádio subiu de verdade, como muita gente duvidava, mas aconteceu. Só que, realmente, com a construção do estádio, houve uma oneração da dívida que ninguém esperava.
Inclusive, depois veio com o papo, vamos vender o restante do shopping pra gente cobrir as dívidas mais onerosas nesse momento, que são com os bancos por causa dos juros. Aí eles vão e divulgam o balanço esse ano com um crescimento de quase 500 milhões de reais a dívida dos juros. Pô, até eu que já tô falido há muito tempo, eu também não consegui entender essa mágica, velho. Em um ano, dobrar a dívida. Não, e ninguém aqui vai trazer essa explicação, Lélio, assim, não nenhum de nós vai conseguir trazer essa explicação se não for os próprios donos para ter nós podemos estar aqui falando a maior bobagem do mundo, porque nenhum de nós é economista, não. Pelo contrário, a gente não sabe nem quanto é 2 mais 2. Pois é, ué. Ainda mais nós somos jornalistas. Quando eu era repórter, saía negócio de balanço, pra mim era um inferno, porque eu tinha que decifrar aquele negócio todo, sentar lá com o pessoal da economia do jornal pra olhar, pra decifrar, pra desmembrar aquilo e tal. Então a gente pode estar realmente falando aqui, os caras podem estar lá falando, nossa, olha o que os caras estão falando, nada a ver. Então vamos explicar isso. Mas vamos deixar para o torcedor claramente. Tem algumas coisas que não tem como fugir, né? E o relatório explica que liquidez é a capacidade do clube em transformar ativos em dinheiro. O que é ativo? Que ele tem de verdade. Que pode ser jogador, pode ser o estádio. Patrimônio, né? Pode ser patrimônio. Isso a gente sabe que é o mesmo caso nosso, né? É conseguir transformar em dinheiro para honrar compromisso de curto prazo. A relação entre a dívida e a liquidez essencial é isso. Um clube com alta dívida e baixa liquidez, ou seja, ele tem pouco de patrimônio em relação ao que ele tem de dívida, é o que corre o maior risco. É nessa toada que vem essencialmente a questão da dívida aumentar. E que às vezes um erro comum nesse cálculo é deduzir valores a receber por transferências de atletas. Por quê? Porque no Brasil os prazos são longos e muitas vezes inadimplência, que é o que o Atlético tem em relação a alguns clubes por aí. Nós estamos falando do Atlético porque o Atlético está aqui, tá, gente? Mas tem outros também, porque eles falam que tem outros também. Considerar, então, esses valores como redutores de dívida, ou seja, você colocar que o cara está inadimplente com você e tirar isso da dívida, pode gerar essa falsa sensação de segurança. Como é que é isso? Você fala assim, beleza, o Atlético, até o próprio Brax falou aqui pra gente, não foi, Lélio, Seabra e Vini? Ele falou, muita gente deve pra gente. Eu até perguntei assim, mas ele até falou milhões. Eu falei, mas milhões? Aí ele falou assim, mas isso não tem nada a ver com a dívida. Por quê? Porque quando você deduz isso que não foi pago, ele dá uma sensação de que você tem esse dinheiro, só que você não tem, porque existe uma inadimplência. Por isso que às vezes dá essa confusão nos números, entendeu? E em relação colocam a em patrimônio, relação a isso. Beleza, o Atlético tem lá provavelmente o Casarão do Planalto, a sede de Lourdes, a Cidade do Galo, a Arena MRV e tal. Tá, mas e aí, vai vender tudo e vai encerrar o clube para poder pagar as dívidas? Porque o patrimônio está colocado quase que como uma garantia disso aí. E aí? Como é que vai ser? A sede de Lourdes a gente já sabe que vai passar por reformas e tal. O Casarão do Planalto tá lá. Cidade do Galo, Arena MRV. E aí? É legal a gente explicar. Aqui, mas sede do Galo. Sede do Galo não tem nada a ver com. É associação. Sede do Galo é associação. É associação. Assim como o Casarão do Planalto. Mas peraí. A associação do Atlético também tem parte na holding. Tem 25%. Exatamente. Então, assim, quando você coloca numa situação de risco, é todo mundo que é sócio. E a associação do Atlético também tem uma parte grande dessa holding. Não, mas aí a holding, ela ficou com o estádio, o que isso não existe em lugar nenhum do mundo. A SAF, ela pegar patrimônio do clube. Ela pegou o estádio e a Cidade do Galo. Tá certo? Esses patrimônios agora pertencem à holding. Isso aí, a holding. Isso holding. Aí... Não é mais da associação. Não é mais. Então, esse patrimônio é deles. Agora, do Atlético é outra coisa. Tanto que a sede da SAF, você pode até me corrigir, Vini. Ela já está funcionando na Arena MRV. Na Arena MRV. Não é isso? É da associação que mantém na sede de Lourdes. Assim como o Vila Labareda também, Vila Olímpica, etc. Isso é do Atlético. Mas eu tenho dúvida, Lélio, porque isso é uma coisa pra gente perguntar também pra eles. Porque se a associação é dona, ela arca com o que ela tem também. Se eles, eles arcam com o CPF deles, né, na dívida, com o que arca a associação?
Eu tenho uma dúvida, você não tem uma dúvida disso? Tem, agora, essa Forbes, por exemplo, aí todo ano, os 50 maiores, os 100... Bom, isso aí pro Rubens Menin é troco, se você quiser pagar, ele paga do bolso dele, aí depois vê como é que fica. Então, é por isso que eu falo, eu com sinceridade, nem me preocupo, mas que eu gostaria realmente que viessem a público e dissessem o que está acontecendo, o que pode ser feito, qual é o planejamento deles, isso com certeza eu gostaria de ouvir. Qual é o passe de mágica que vai sanar esses 22 anos tanto aí em 5, né? Exatamente, acho que essa é a grande pergunta, né, Seabra? Como equacionar isso tudo. Agora, apareceu até o JK agora, 50 anos em 5. A minha visão de leigo, assim, sobre o assunto, vender jogador, tudo isso que o Atlético tá fazendo, não vai resolver a situação. Você vai ficar enxugando o gelo, né? Muito alto, Porque a dívida, ela é enorme. Então você não consegue, só você vender o elenco inteiro. E outra coisa, esses 22 anos e meio que estão ali para ser pagos, seriam com a receita que entra hoje... ou seja, parte dela, né? Parte dela, né, para ser paga em dívida. Isso pode até aumentar, inclusive, né? Porque a receita pode cair também. Claro. Ou pode aumentar. E ano passado o Atlético teve uma receita atípica, porque ele chegou em 2 finais, que não é comum. Chegou em finais de Libertadores e Copa do Brasil. Então, foi a maior receita, assim, que o Atlético teve. Maior faturamento, né? E mesmo assim não conseguiu equacionar e diminuir essa dívida onerosa. Esse ano já não tem Libertadores. Não tem Libertadores. Esse ano a arrecadação vai ser muito menor, não tem dúvida. Isso, sem dúvida. E, aliás, quanto mais ficar fora de competição, pior é a arrecadação e pior. Por que a gente traz... Primeiro, que é a notícia, né? Esse relatório pela seriedade que ele tem e tudo mais. E segundo, porque o que a gente mais recebe aqui é o seguinte: e aí, qual reforço que vem? E aí, tá trazendo fulano? E aí, tá trazendo ciclano? E falar em reforço, só da minha parte para encerrar isso, esse tipo de relatório, por exemplo, é mais uma coisa que arranha a imagem do Atlético no mercado. Sim. Porque o Cuiabá entrar lá contra o Rubens Menin já é um arranhão de todo tamanho. Essa aí é mais uma. Você fala, vou negociar com esse clube que tá desse jeito aí, devendo até dessa forma? Difícil, né? O Leléo Atleticano tá falando aqui, Flamengo deve, Corinthians deve, o Itaquerão, aí ninguém lembra. Querido, deixa eu te falar, a gente começou dando a lista de todos os devedores, inclusive incluindo Corinthians e todo mundo. Todo mundo lembra de todos eles, todos os problemas que todos eles têm. Só que aqui nós estamos falando dos clubes que estão por aqui. Daqui a pouco a gente vai falar da parte do Cruzeiro também. E naquele gráfico estavam todos os clubes. Estavam todos os clubes. E eu comecei lendo aqui a dívida de todos eles, e todos eles têm dívida. Inclusive o Botafogo, que tem o Textor, que é outro bilionário, trilhardário, sei lá o quê, e que investe pra caramba, e que ganhou quase tudo ano passado, também tá devendo. E no contexto ali do coisa, é o terceiro, né, o Botafogo? É o terceiro. É o terceiro e o Cruzeiro é o quarto. Então, não é isso. E vamos combinar que aqui é a imprensa mineira também, né? Então, e aqui é a imprensa mineira. A turma lá do Rio que fale do Flamengo, do Botafogo, Fluminense, São Paulo, do Corinthians e tal, a gente cita, mas esmiuçar não dá, né? Aí também. Aí cada um no seu, né? O Otacílio tá dizendo, não sei por que de preocupação com dívidas de clubes SAFs, já que tem um CPF na jogada. Sabe por quê? Porque se não... vamos responder junto? Porque se não conseguir pagar e não resolver, sabe o que acontece? A insolvência do... Quebra. Ó isso, quebra. Além disso, impacta diretamente no investimento no futebol. Então, assim, torcedor, você quer o seu time enfraquecido ou fortalecido? Eu gostaria, por exemplo, nessa janela do meio do ano, de pelo menos 3 contratações de alto nível, mas porque o Atlético hoje ele precisa mais pagar a dívida do que contratar, não vai ser esse nível de contratação, né? Que é a nossa discussão aqui, o Lélio, a gente fica até brincando em relação a isso. Então, claro que impacta diretamente pro torcedor, porque isso enfraquece o seu time, enfraquece o seu elenco, é menos chances de títulos. Qual torcedor quer isso? Eu não quero isso pro meu time. E o Van Diesel tá dizendo aqui, de Mari e outra, quem vai querer comprar uma Arena MRV, por exemplo? Difícil demais, é difícil. Não vai vender a Arena MRV. Não vai vender. Não é essa a questão, né? Quando a gente tá falando assim de patrimônio e tudo mais, é meio que como é que eu vou dizer assim, um suporte, né? Uma segurança para
para essa dívida, né? Mas se você tiver que ter liquidez, aí entendo o que ele está falando, nessa liquidez você não tem como fazer isso de forma rápida, tendo uma arena MRV ou sei lá. Imagina, o Cruzeiro vai comprar o estádio, né? Sei. O Cruzeiro também está ali na lista. Ele está na lista. Tem até um aqui falando, mas vocês estão falando, vocês estão ocultando as dívidas do Cruzeiro. Não, senhor, ele apareceu aqui, inclusive ele é o segundo com o tempo maior aí para pagar a dívida. Bota aqui de noticiário novo, do Atlético, daqui a pouco vem Daqui a pouco vem o Cruzeiro e a gente vai falar do Cruzeiro também. E a gente explicou bem no início. A diferença é que o Cruzeiro já entrou aí no refinanciamento e tal, coisa que o Atlético não está, né? Na recuperação judicial. Ali o Cruzeiro, ó, é o segundo com maior tempo aí nesse relatório para pagar a dívida, que é 21,9. Entre os clubes devedores, a dívida do Cruzeiro é a quarta maior, ok? Então, aí aqui estão todos os clubes, gente. Vem lá do Atlético até o Criciúma aqui embaixo, ó. De tempo para pagar. De tempo para pagar a dívida. E o torcedor que tá falando do futebol de uma forma geral, olha para esse gráfico aí agora, ó. Torcedor de Cruzeiro e de Atlético, se você não tá preocupado com isso aí, amigo, eu não sei não, sinceramente. Não tô falando em relação a pagar, né? Quem vai pagar é o CPF, é o Pedrinho, é o Menin, isso é problema deles. Mas em relação a uma insolvência de Cruzeiro e de Atlético até, vou te falar, viu? E acontece. Acontece. Se for realmente levado ao pé da letra a lei que rege a SAF aqui no Brasil, quebra mesmo. Como nós já vimos na Europa. Já ouviu falar na Parmalat? Já tomou leite Parmalat? Pois você se lembra, né? O Parma quebrou. Foi parar lá na última divisão. A Fiorentina já ouviu falar? Mesma coisa. Não. Então, onde o negócio é sério, acontece mesmo. Agora, tem esse prazo, o Atlético é SAF o quê? Tem 1 ano, né? Ou 2? Não, o Atlético tem 2. 2 anos. Então tem 8 anos aí, ó, pra dormir mal e tentar pagar isso aí, ó. E aqui, ó, tem uma comparação que a gente também foi buscar, essa comparação em relação aos números do relatório convocados, que é esse que a gente está falando, e o que o Atlético apresentou, os números do relatório do Atlético. Tá aí, vendo? principalmente relacionado ao aumento de despesas, Mário, que aí teve também outra divergência. Segundo o relatório, o Atlético teve um aumento de 28% em suas despesas em relação ao ano passado, em relação a 23 para 2024. Isso. E aí, importante pontuar o que significa despesas financeiras. Elas dizem respeito a correções monetárias, encargos e juros sobre empréstimo. Então, em despesa aí não entra salários, contratações. Nos últimos 5 anos, de acordo com esse relatório, o aumento nas despesas financeiras do Atlético foi de 842%. Saltou de 26 milhões em 2020 para 219 milhões em 2024. Segundo o Atlético, esse número realmente é de 219 milhões, porém, em relação ao ano passado, houve uma redução de 20%. De 23, na verdade, para 2024. 275 em 23, 219 em 24. Uma redução. E o Atlético, segundo o Atlético, né, os fatores que pesam para esse aumento são o empréstimo para finalizar a Arena MRV e o aumento da taxa Selic, que é algo que o Atlético argumenta muito, porque em 2020 a taxa Selic era de 2%, este ano a taxa já está em 14,75%. Isso impacta muito nos nós trabalhadores sabemos disso. Sim. E a taxa Selic também ela varia, não tem como a gente saber. Não tem como saber. Mas o Atlético, segundo o Atlético, ele não contava com um aumento tão absurdo da taxa Selic, e isso prejudicou muito o pagamento assim, desses juros, né? O aumento dos juros está muito relacionado a isso, conforme o clube. Entendi. Então tá aqui então os números, a diferença, você entendeu aí, né, Olélia, a diferença de um relatório para o outro, né? Bom, entender, se eu estiver falando que eu entendi, eu não entendi nada. A verdade é essa, mas se é isso aí, né, que tá no gráfico aí, demorou. Vamos acender uma vela e rezar. É isso aí. E para quem fala orar, vamos orar também. E seja o que Deus quiser. Meditar, qualquer coisa. Aqui, o Marcos Azevedo Paganini está dizendo aqui, as dívidas da Arena foram feitas em época de juros altíssimos. Tomaram esse crédito a um juros altíssimo, trabalhando no mercado e lembrando das taxas exorbitantes de quando emitiram os CRIs
da Arena. É isso que é explicado, né? Ele tem toda a razão. Tem toda a razão. É isso mesmo. Enfim. E aí o Antônio aqui está dizendo: pessoal, é necessário esclarecer que a dívida do Cruzeiro está sendo paga regularmente, portanto existe uma grande diferença em relação ao Atlético. Isso a gente já explicou, a do Cruzeiro está escalonada pela recuperação judicial, por isso que existe uma diferença, mas o que não deixa de aparecer entre as maiores dívidas, porque mesmo elas estando, como você disse, escalonada, né, podendo ser paga aos poucos. Isso o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, esteve aqui e falou que não é uma coisa que preocupe de imediato, porque ela está, né, regularizada e paga em dia, a dívida existe, né? Então ela aparece nesse relatório como as dívidas dos clubes. É por isso que aparece a dívida do Cruzeiro também, certo? Eu acho que aí o grande questão também, né, que o torcedor levanta, e o Seabra até falou, né, do Chaves vendendo churros, é porque existe um conflito de interesse que a gente também fica nessa interrogação, porque grande parte, a maior parte aí dos credores, né, do Atlético, a maior dívida é com os bancos. O Atlético, ele é gerido por donos de bancos, então, assim, fica uma questão difícil de resolver, né? Antigamente, acabou aquele tempo, né, Vini, a gente se lembra, Lélio também vai se lembrar aí de anos 80, 90, 2000, o cara tava nem aí, né? O presidente entrava, ficava 4 anos, rola a dívida pra frente, o próximo que viesse vira e vambora, e a coisa aí, a gente cansava de ver só a dívida aumentando, e ninguém nem aí, paga um pouquinho aqui, monta time, paga, não paga e tal. Acabou isso. Porque agora o cara... É ele, né? É ele. Pedrinho é dono da SAF do Cruzeiro, Meninho é dono da SAF do Atlético. Não vai durar 4 anos, não. Vai durar enquanto ele não vender. Se ele quiser ficar 12, 20 anos lá, tá lá. E a dívida é dele. É igual a gente só lembrar de 99. A justiça vai bloquear as rendas do Atlético Calil. Sim. Beleza, pode bloquear. Ingresso R$1. O Calil também, mas era o que ele podia fazer naquele momento. Ele fala, pelo menos o Mineirão vai estar cheio, Independência, durante um tempo, mas realmente é um negócio assim que a gente precisa esclarecer ao máximo para o torcedor. Dentro das nossas limitações de conhecimento, como a Dimara falou, vamos trazer... esse camarada que fez o relatório, César Grafietti, ele vai explicar pra gente. Ele está convidado para explicar pra gente sobre esse relatório, porque ele tem mais ou menos o que o André Kampf fez aqui. Ele é um estudioso, mas é também um professor e tal, então ele tem uma linguagem mais fácil, né, de se entender, e ele vem e vai explicar pra gente esse relatório num todo, né, obviamente, porque nós pegamos especificamente as partes de Cruzeiro e Atlético, mas tem a questão é o futebol brasileiro, né, são as dívidas do futebol brasileiro, e se você olhar ali, em pouco tempo, em relação a tudo que a gente está vendo, pode ser uma crise no futebol nacional sem precedentes. Temos uma novidade aqui, viu? A Atlético acabou de divulgar que o Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, concederá entrevista coletiva às 11 horas deste sábado. Então vai falar. RV. Atendendo a pedidos. Que bom. Realmente, parabéns, né, Atlético. Ontem, e aí vamos então, já que eles confirmaram, ontem eu conversei com o Domênico Bering, que é o diretor de comunicação do Atlético, e exatamente depois desses números e tudo mais, e ele me disse que estava havendo uma conversa com o Rafa, que é realmente quem comanda a SAF Atlético, para que ele pudesse então vir a público e explicar tudo que está acontecendo com o Atlético, né? Usar da transparência e dizer, estamos nesta situação financeira, podemos fazer tal coisa, vamos fazer tal investimento, não vamos fazer tal investimento. Então, parabéns, Domênico, porque foi dentro do que o Domênico estava planejando e conversando com o Rafa, que essa entrevista foi confirmada. A gente não falou nada porque, né, fazia parte confirmou aí de uma história. Agora há pouco, então, nesse instante. Ótimo, o Atlético confirma. Entrevista então, é diferente de pronunciamento, né? Totalmente. Entrevista coletiva é uma coisa, pronunciamento é outra. A gente vai ter a oportunidade de perguntar com os demais colegas. Será que então vocês poderão acompanhar o jogo treino? Não, o Atlético até fez questão de dizer isso, né? Será no mesmo horário, né? O jogo treino. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Treino fechado para a imprensa.
Mas nesse momento eu tô achando que é mais importante acompanhar a entrevista do Rafa, né, Lélio? Porque isso você abre, porque pelo menos a gente vai saber se a gente tá vendo o time que vai ser esse mesmo, não vai ter reforço nenhum, ou se você vai ter um time que realmente vai ter alguns reforços bem na linha ali do 1, 2, 3 do Lélio, ou se vai ter alguma coisa excelente, então, que o Rafa Menin vem a público falar. Demorou, mas vai acontecer. Parabéns ao Domênico Bering, que é o diretor institucional aí de comunicação do Atlético, e eles vinham conversando sobre isso, e que bom que o Rafa também entendeu a importância de se falar em público, né? A crítica, ela vem sempre, mas também quando se faz o que é correto, a gente tem que elogiar. Que bom, porque vai falar para os jornalistas, obviamente, mas é para o seu público, é para o atleticano que você vai estar falando e explicando toda essa relação. Parabéns ao Atlético aí que usa da transparência nesse momento para que tudo possa ser explicado. Acionar também o nosso departamento de economia. Sim, precisamos também. Pois é, porque para irem junto. Exatamente. Levaremos. Aqui, aliás, a força do tempo está também na economia e na política. Levaremos. Já vamos providenciar ele ali para poder que na hora eles já vão explicando e a gente fala, gente, danou-se tudo. Então a gente fala, olha, até que não está tão ruim, né? É isso. A esperança. O que mais que temos, então? Então temos jogo treino, entrevista treino de confirmado Rafa. contra o Paulista de Jundiaí, né? O ex-clube do Vitor, do Hever, né? Que foi campeão da Copa do Brasil em 2005. Teve Fábio como goleiro. Isso, né? Mas como o Lélio perguntou, esse jogo treino ele será fechado, tá? Para a imprensa a gente não poderá acompanhar, obviamente fechado para a torcida também. O Galo treinou hoje, mais uma vez, departamento médico segue sem novidades, o Coelho e o Arana permanecem, assim como o Cadu e Caio Maia. O Atlético divulgou agora há pouco também que a venda de ingressos para a partida contra o Internacional começa amanhã, a partir das 10 horas, os ingressos custando a partir de R$21 para sócios. Ótimo. Então, entrevista de Rafa, acho que esse foi o melhor. Acho que foi a grande notícia aqui, né, Edmara? A grande notícia, eu acho que dos últimos tempos de Atlético, é então que o Rafa Menin considerar uma entrevista coletiva, entrevista com perguntas, gente. Então, quer dizer, todas essas perguntas que vocês estão mandando e fazendo pra gente, obviamente todos os jornalistas vão repassar. Exatamente. É isso então, né, Vini? É isso. Finalmente, eu fiquei aliviado. Aliviado, é a palavra essa, aliviado. Você ficou assim, também, eu nem sei né, o que vai ser falado, mas é bom que... Pelo menos vai dar pra turma que for lá, né? Para os jornalistas, a imprensa que for lá, questionar isso aí, né? Sim. Isso tudo que nós falamos aqui é uma coletânea do que vai ser provavelmente, né? Também, do que serão as explicações aí do Rafael Menin. Esperamos que sim. E esperamos que as notícias sejam boas, né? Fala, ó, vocês estão falando aí um monte de coisa que não procede por causa disso, isso, daquilo. Beleza, ótimo. É o que a gente espera que aconteça. Vamos ver, tomara que seja transparente assim, né? É o sonho de todo atleticano. Gajuí, estão falando bobagem aí, ó. Isso, Toma aqui já o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Meu pai colocou a mão no bolso, pagou todo mundo. Então aí acabou esse papo seus aí. E aí pode ser só um pronunciamento. O Lélio, se falar isso, já tá ótimo, né? Não, e ainda tem o Neymar aí de brinde pra vocês aí. Nossa, ele vai ficar no departamento médico. Agora você acordou e caiu da cama, né? Eu quero o Cristiano Ronaldo também. Pode fazer pedido, você faça lá, por favor, em nome da torcedor. Tá bom, Vini?